Boa noite, bem-vindos à redação do Jornal Reconquista para este Covid diário de quarta-feira. Um dia que ficou uma vez mais marcado pela não existência de casos de infecção no distrito de Castelo Branco. Como habitualmente fazemos diariamente, o José Furtado já irá dar conta de todos esses casos aqui na nossa região, também no país e na vizinha Espanha. Mas antes disso vamos dizer que desde o passado sábado até precisamente hoje, quarta-feira, ao meio-dia, já tinham saído do estabelecimento prisional de Castelo Branco 11 reclusos e do da Covilhã 19. Isto ao abrigo da lei que estabelece o regime excepcional de flexibilização da execução das penas e do perdão que foi feito no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e que entrou em vigor precisamente dia 11 deste mês. Ora, isto num total de 139 mandados de libertação emitidos pelo Tribunal de Execução de Penas de Coimbra para toda a região centro. O diploma agora em vigor aplica-se ao perdão parcial de penas até 2 anos, isto num regime especial de indulto e saídas administrativas extraordinárias de reclusos até 45 dias, mas também da antecipação excepcional da liberdade condicional, deixando de vigorar com o fim da situação excepcional de prevenção, a contenção de mitigação e tratamento desta infecção epidemiológica. Obviamente que isto é apenas um número, porque este valor tem certamente tendência para aumentar nos próximos dias, porque esta medida vai continuar em vigor, mas temos já connosco o José Furtado que nos vai falar dos números desta pandemia. Boa noite, José. Olá, boa noite. O Hospital Amato-Lusitano de Castelo Branco não registrou nenhum novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foi o que o Reconquista apurou junto da Direção Clínica do Hospital. Dizer que hoje, quarta-feira, não houve então esses novos casos no Hospital Amato-Lusitano. Sendo assim, continuam internadas 2 pessoas por Covid-19 no Hospital de Castelo Branco. Recordo mais uma vez, um homem de Castelo Branco que foi sujeito a uma cirurgia e que se encontra a convalescer no Hospital de Castelo Branco e também um homem natural do concelho de Porença Nova que foi o primeiro a dar como positivo no teste de Covid-19. Recordo que este homem, tal como nós dissemos ontem, saiu entretanto dos cuidados intensivos. Dizer que uma em casa continua em regime de hospitalização domiciliária e com o apoio de profissionais do hospital, uma mulher que já recebeu alta há vários dias e que está agora a ser assistida em casa, depois de ter também estado no hospital. Em isolamento social de quarentena estão os outros 3 casos positivos que já vêm sendo noticiados na última semana, ou seja, 2 da Sertã e também um de Vila Velha de Ródão. A crescer este número está também o caso do comandante da GNR da Sertã, que se encontra em isolamento social e que está também a ser assistido e a ser acompanhado pelos próprios serviços médicos da Guarda Nacional Republicana. Dizer que neste momento são 55 as pessoas que estão em domicílio em regime de ambulatório à espera de resultados dos testes efetuados nas últimas 24 horas. Segundo a diretora clínica do Hospital Amato-Lusitano, Eugênia André, cada vez mais vamos ter pessoas neste regime porque os critérios de efetuar exames são cada vez mais alargados. Por exemplo, agora estamos a testar as grávidas e as pessoas que têm intervenções cirúrgicas marcadas, esclareceu hoje Eugênia André ao Reconquista. Trata-se assim de uma ação preventiva que está a abranger o número crescente de cidadãos desta região do país. Recordo que Castelo Branco continua a ser a única capital de distrito do país, o único concelho capital de distrito do país que não aparece nas listas oficiais da Direção-Geral de Saúde, tudo porque tem menos de 3 casos confirmados de Covid-19 no concelho. Em Portugal, o número de mortes por Covid-19 atingiu nas últimas 24 horas os 599, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, que é conhecido por volta da hora do almoço. Há 18.091 casos de infecção confirmados e 4.060 pessoas que aguardam os resultados dos testes. O número de casos recuperados ascende já aos 383 e há 26.144 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. O maior número de infectados está na faixa dos 40 aos 49
49 anos, mas os que mais morrem têm mais de 80 anos. Curiosamente, até esta faixa dos 40 aos 49 anos é que tem menos casos de infecção, tirando aqueles que têm menos de 40 anos e que ainda não há casos, aliás, de mortes antes dos 40 anos registadas em Portugal. A Covilhã, com 5 casos registados, continua a ser o único concelho do distrito na lista oficial da Direção-Geral de Saúde, embora haja já 18 casos confirmados aqui no distrito de Castelo Branco. Vamos agora até a Espanha, onde na região da Extremadura há já a registrar 615 altas, mais 37 nas últimas 24 horas. O número de mortes vai já nos 342, foram mais 8 mortes nas últimas 24 horas e há 78 novos casos positivos, sendo agora 2.762. Há também 322 doentes internados, dos quais 54 nos cuidados intensivos. Escória tem já 14 mortos registados, mais um do que ontem. O falecimento de uma mulher de 84 anos vem então aumentar esse número. Em Cáceres, agora já mudando de registro, falando não apenas das questões de saúde, mas também daquelas que estão relacionadas com o cumprimento da lei, em Cáceres, dizia eu, já foram passadas 680 multas por desobediência, lemos hoje no jornal El Periódico de Extremadura, o que dá mais de 400 mil euros de verba arrecadada pelas autoridades. O que é que agora acontece? O alcalde de Cáceres quer agora que o Governo, a representação do Governo na região da Extremadura, autorize que este valor de 400 mil euros seja utilizado para combater o coronavírus. E terminamos com os números de Espanha, onde há neste momento 167.633 contagiados, também 70.853 doentes curados e 18.579 mortos. São esses os dados que nos chegam da região de Portugal e também da vizinha Espanha. Depois de ouvirmos o José Furtado com os números do distrito de Castelo Branco, mas também do país e da vizinha Espanha, estamos de volta aqui à redação do Reconquista para dizer que o município de Castelo Branco atribuiu aos 4 agrupamentos de escolas deste concelho, que são respectivamente o Afonso de Paiva, o Amato Lusitano, o Nuno Álvares e o José Sanches e São Vicente de Abeira, 120 mil euros para a aquisição de material informático. A decisão foi tomada em reunião do Executivo e, de acordo com o Presidente da autarquia, a verba vai permitir a aquisição de equipamentos que depois serão emprestados aos alunos mais carenciados. Esta medida surge precisamente numa altura em que o terceiro período escolar vai funcionar com a modalidade de ensino à distância, o que obriga aos alunos e professores a possuírem computadores e outros dispositivos com ligação à internet para acederem aos conteúdos. O autarca diz que esta decisão teve em conta as dificuldades dos agrupamentos de escolas e também o sentido de suprir essas necessidades, como explicou o autarca Luís Correia. Dizer que amanhã está nas bancas o Reconquista e que tem um dos seus temas principais como tema de fundo precisamente o arranque do terceiro período. Vamos-lhe contar como tudo está a decorrer aqui no nosso distrito, mas também ao nível do país. Entretanto, voltando ao diário mais regional, diz-lhe que a Câmara de Oleiros vai distribuir máscaras de proteção a toda a população. Isso mesmo explicou o Presidente da autarquia, Fernando Jorge, numa carta aberta dirigida a todos os municípios daquele concelho. Além das máscaras, será também distribuído sabão. Nessa carta, a que tivemos acesso, o autarca apela à população para o uso das máscaras quando saírem de casa e à lavagem das mãos com sabão, porque este destrói a parede do vírus e, mesmo assim, diz ele, evitem, por tudo, levar as mãos à cara e aos olhos. O autarca, que também é médico, explica que, conhecendo as diretivas das entidades competentes e sabendo que este vírus se propaga através da proximidade com pessoas contagiadas, mesmo que não tenham qualquer tipo de queixa e que as paredes deste vírus contêm gorduras, importa cumprir rigorosamente tudo aquilo que é aconselhado. Continuando, em Tinalhas, também relativamente a máscaras, dizer que depois de terem oferecido máscaras, botas e toucas a hospitais, bombeiros e lares, a freguesia de Tinalhas foi mais longe e distribuiu máscaras por toda a aldeia.
Começámos com um grupo de costureiras voluntárias que fizeram um excelente trabalho, ocupando deste modo solidário o tempo que não podem usar nas suas atividades profissionais, lembrou recentemente o presidente daquela freguesia. Ora, José Carlos Dé recorda também que depois destas ações arrancarem, a Câmara de Castelo Branco concedeu um apoio às freguesias para fazer face precisamente às necessidades causadas por esta pandemia. Foi muito importante esse apoio, porque assim podemos continuar a apostar na prevenção, portanto, desta vez não das pessoas que estão na primeira linha, mas dos fregueses, disse o presidente da freguesia. Lembrar que este ateliê está montado no pavilhão multiusos no recinto da Rainha Santa Isabel, onde as voluntárias, costureiras amadoras, continuam a produzir este tipo de material. Também aqui na nossa região, mas na Sertã, a autarquia local vai avançar com a terapia da fala à distância para manter este serviço em funcionamento no município. Ora, dizer que este serviço tem feito o acompanhamento das crianças e alunos sinalizadas e assim vai ser retomado através da teleterapia, ao contrário, portanto, das consultas mais presenciais, como era ou como tinha vindo a ser feito até o momento. Estas sessões tinham começado precisamente no início do ano letivo e como as escolas foram forçadas a fechar portas devido à pandemia, as crianças e alunos do concelho ficaram sem acesso a este serviço. Mesmo não constituindo uma área primordial em termos pedagógicos, o município entendeu que a terapia da fala proporciona e facilita a aquisição de competências que ajudam na aprendizagem destas crianças. Ora, um pouco mais ao lado, em Proença Nova, a exposição de cultura de Roberto Barata, que foi cancelada devido à pandemia, acontece agora nas redes sociais do município, como é o caso do Instagram e do Facebook. Segundo a organização, esta mostra, que devia estar a decorrer presencialmente neste momento até ao próximo dia 30 de abril, dizemos que esta mostra é o culminar de um processo de escultura iniciado em 2017. Processo esse com raízes e troncos de árvores que ficaram submersas a quando da construção da barragem de Castelo de Bode nos anos 50 e que foram recolhidos ao longo das suas margens. Ora, com esta notícia terminamos o nosso diário de hoje. Amanhã cá estaremos com mais notícias sobre este desenvolvimento da pandemia no nosso distrito. Dizer novamente que amanhã é o dia do Reconquista na sua edição em papel sair para as bancas. Ora, então, até amanhã, muito boa noite, continuem a ser responsáveis e a seguir todas as indicações das entidades públicas de saúde.